Olá! Bora falar sobre um negócio fascinante? Fábricas inteligentes. Um lugar onde as máquinas não só, trabalham, elas pensam. E mais do que isso, elas conseguem prever o próprio futuro. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se uma máquina pudesse te dar um toque com dias de antecedência e avisar, olha, eu tô prestes a quebrar? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas não é. Isso já é a realidade da tal Indústria 4.0. E o motivo principal para isso existir, adivinha? É a grana. O prejuízo absurdo que essa tecnologia ajuda a evitar. E quando a gente fala de prejuízo, é coisa séria. Em algumas indústrias, 1 hora só. 1 hora de uma máquina parada pode custar R$ 50 mil. Imagina isso. É o preço de uma parada que não foi planejada, um custo que, tira o sono de qualquer gerente de produção. Isso leva a gente direto para o nosso primeiro ponto, o custo altíssimo do famoso achismo. Sabe? Por muito, muito tempo, a manutenção na indústria foi assim, na base da intuição, da experiência do operador e, vamos combinar, muitas vezes era na pura sorte mesmo. Pois é, só que hoje em dia, na indústria moderna, esse achismo custa caro, custa muito caro. Não dá para decidir parar uma linha de produção inteira com base num palpite, né? E qual a saída para essa incerteza toda? A resposta está nos dados. São eles que transformam o eu acho que em estratégia pura. Tá, mas como é que se consegue esses dados? Simples, dando voz às máquinas. É isso mesmo, a gente está entrando na era das máquinas que falam, onde os equipamentos conversam entre si, trocam informações e avisam os gestores, tudo em tempo real. A tecnologia por trás dessa conversa toda tem nome. É a IoT, ou Internet das Coisas Industrial. Pensa nela como se fosse a fusão do chão de fábrica do mundo físico com o mundo digital. É o que faz com que uma esteira, um motor, um forno, qualquer equipamento consiga falar e mandar dados super importantes sobre como ele está, sobre o seu desempenho. E olha que legal, isso mostra direitinho o momento histórico que a gente está vivendo. A gente saiu lá do vapor, na primeira revolução, passou pela eletricidade, pela automação com os computadores, e agora, na quarta revolução industrial, a gente está conectando absolutamente tudo. A grande virada de chave é essa. Pela primeira vez, o mundo físico e o digital não estão só trabalhando lado a lado, eles estão virando uma coisa só, um sistema único e inteligente. Tá, mas na prática, como é que essa conversa entre as máquinas acontece? Para entender isso, vamos seguir o caminho que o dado faz. Desde o momento em que ele nasce, lá na máquina, até virar uma informação que realmente ajuda a tomar uma decisão. Dá pra gente imaginar isso como uma rodovia de 4 pistas. Na primeira pista, a física. O dado nasce. Um sensor no motor cria ele. Na segunda pista, a da comunicação, ele pega a estrada, viaja por Wi-Fi, por exemplo. Aí na terceira pista, a do processamento, ele é filtrado, analisado, sabe? A gente separa o joio do trigo. E finalmente, na quarta pista, a da aplicação, ele chega no destino. Aparece num painel, num dashboard, prontinho para alguém olhar e tomar uma decisão. Certo, mas onde é que essa análise toda acontece? Bom, aqui a estratégia se divide. Uma parte acontece bem ali, pertinho da máquina. Isso é o que a gente chama de computação de edge, onde borda. Pensa nisso como um reflexo. Se uma peça está superaquecendo, a decisão de desligar tem que ser na hora, instantânea. Agora, a outra parte acontece longe, lá na nuvem, na cloud. É lá que a mágica de longo prazo rola. A nuvem pega meses de dados de centenas de máquinas para achar padrões e para treinar a inteligência artificial, deixando ela cada vez mais esperta. Então, com os dados viajando e sendo processados, a gente chega no ponto mais importante de todos, a grande virada. A gente para de só fazer manutenção para começar a fazer previsão. Olha só essa tabela. Ela resume bem a evolução da coisa. A gente começou com a manutenção corretiva, que é basicamente esperar a coisa quebrar para depois correr e consertar. Um caos e caríssimo. Depois, evoluímos para a preventiva. É mais organizada, mas ainda tem desperdício. É tipo trocar o óleo do carro a cada 10 mil quilômetros, certinho, mesmo que o óleo ainda esteja bom. Já a preditiva, essa é o pulo do gato. É a inteligência de só agir quando precisa de verdade. É como trocar o óleo do carro só quando um sensor avisa que ele ficou sujo. É a diferença entre seguir uma receita de bolo e realmente ouvir o que a máquina está pedindo. Vamos ver um exemplo prático de como isso funciona. Tudo começa com um sussurro. Um sensor pega uma vibração minúscula, quase nada, num rolamento. Sozinho, esse dado não quer dizer muita coisa. Mas a inteligência artificial, que já conhece o jeito saudável daquela máquina funcionar,
saca na hora que aquele sussurro é o comecinho de um problema. E aí, ela traduz isso num alerta bem claro. Atenção, este rolamento provavelmente vai falhar em 15 dias. E pronto, o futuro deixou de ser surpresa. A manutenção é agendada com calma, sem parar a produção, transformando o que seria um desastre numa tarefa de rotina. E esse poder de prever o futuro, olha, não é mais teoria, não. Isso já está acontecendo, está transformando indústrias. E os resultados são de cair o queixo. Vamos pegar um caso real para ilustrar. Uma fábrica de bebidas. Lá, um único número estava criando um problema gigantesco e bem caro. O problema era esse aí, 4. 4 vezes por mês. Imagina só, 4 vezes por mês, do nada, a principal esteira da fábrica, a espinha dorsal da produção, simplesmente parava. Cada parada era um desespero, uma correria que travava a fábrica inteira. E cada hora desse caos tinha um custo devastador, R$50 mil. Agora multiplica isso pelas paradas que aconteciam todo mês. Era um ralo de dinheiro, uma sangria financeira constante. E tudo por causa de motores que pifavam sem dar nenhum sinal. E a solução, o mais incrível é que foi barata. Um investimento de R$5 mil. Uma única vez. Foi o que custou para instalar sensores de vibração e de corrente elétrica nos motores da esteira. O resultado? Zero. Simplesmente zero paradas não planejadas desde que instalaram os sensores. A prova de que funcionava veio logo no segundo mês. Um sensor acusou um pico de corrente. A equipe foi lá, achou um cabo desgastado e resolveu o problema em 10 minutos. O sistema se pagou ali, na hora, numa fração de tempo do que eles perdiam antes. Os benefícios, claro, são óbvios. Os equipamentos duram mais, o ambiente de trabalho fica mais seguro, as finanças ficam previsíveis, mas, claro, nem tudo são flores. Essa jornada tem seus desafios. Quando se conecta tudo, se abre uma porta para ataques cibernéticos. Então a segurança digital vira algo tão crucial quanto a segurança física. E talvez o maior desafio de todos seja fazer as máquinas novas, super inteligentes, conversarem com aquelas mais antigas, sabe? O tal do legado industrial. Isso exige uma criatividade danada. E qual é o próximo passo, então? O futuro aponta para a criação do chamado gêmeo digital. Pensa numa cópia virtual perfeitinha da fábrica inteira. Um lugar onde dá para simular mudanças, testar processos novos, prever o que vai acontecer, tudo isso sem precisar encostar numa máquina de verdade. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? O quão perto a gente está de um futuro onde as fábricas não só preveem as próprias falhas, mas se consertam sozinhas.